Bom dia! Vamos falar sobre autoestima e diástase. Coloquei lá nos stories se vocês queriam falar sobre diástase ou sobre autoestima e ficou 50% para cada. Então falaremos sobre os dois. Bom dia para quem tá entrando. Tô fazendo essa live num horário um pouquinho diferente, então não sei quem estará por aí. Meu marido que está trabalhando está assistindo a minha live. Bom dia, marido. Vamos lá então falar um pouquinho sobre autoestima e diástase. Primeira coisa que eu quero saber, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Posso continuar? Quem já assistiu live minha sabe que eu gosto de falar e não gosto de enrolar. Então preciso só saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, para eu começar o assunto e a gente desenrolar esta live. Autoestima e diástase. Bom dia! Deixa eu só fixar aqui. E a gente já começa, tá tudo ok. Então vamos lá. Gente, eu tô com essa tosse já tem umas 3 semanas. Já tá bem melhor, tá? Mas já adianto aí que pode ser que eu preciso parar no meio do caminho da nossa conversa. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem tá entrando. Então é o seguinte, né? Autoestima, vamos começar pela autoestima? O que você entende de autoestima? Qual que é a sua definição, a sua visão de autoestima? E você está com a sua autoestima boa ou não? Sua autoestima ela está baixa? Você tem autoestima alta ou a autoestima baixa? Então a autoestima é a estima sobre você mesmo, né? Então o que você vê, o que você sente, como você se vê, né? Não é como você vê o outro. Auto é de você, caso você não saiba e caso você não sabia. E hoje em dia a gente vê muito a autoestima, né? A gente vê não. Eu escuto muitas mulheres falando da autoestima como algo subjetivo, como algo que é só no pensamento, né? Então a mulher, ela, para ter uma autoestima boa, ela tem que pensar bem sobre você mesma. E eu já falo para você que eu não concordo com essa definição, né? Com esse jeito que estão tratando a autoestima. Por quê? Você não consegue pensar algo de bom se você não é algo de bom. E aqui eu não tô falando que você é uma pessoa boa ou ruim, não é disso que eu tô falando. É da imagem que você tem de você mesmo, né? Então a autoestima, ela não é algo subjetivo, ela é um algo concreto que você não vê. Deu pra entender? Não é subjetivo, não é aleatório, não é uma coisa assim, é uma coisa que não existe. Ela existe, você só não consegue ver, pegar, né? E aí, quando a gente pensa que a autoestima é algo que você só pensa sobre você, você pode muito bem se enganar a ponto de ficar só na questão do pensamento. De ficar só ali, não, é algo que eu penso sobre mim, então eu vou ficar, eu tenho autoestima boa, eu tenho autoestima boa, eu tenho autoestima boa, eu tenho autoestima alta, até que essa autoestima fique boa, fique alta de fato. Só que isso não acontece, isso não se sustenta, né? Se acontecer, isso não vai se sustentar se você não estiver de fato com essa autoestima elevada. Deu pra pegar aqui? Não adianta você encarar a sua autoestima. E por que eu tô falando tanto de autoestima, né? Porque a autoestima, ela tá ligada a tudo na sua vida. Tudo que você vai fazer está relacionado à sua autoestima. Se você tem uma autoestima baixa, você aceita um relacionamento de bosta, e relacionamento não só relacionamento amoroso, você aceita um relacionamento de bosta em qualquer lugar, né? Num tratamento de uma loja, amoroso dentro de casa, com seus filhos, no seu trabalho, com seu espelho, com tudo. Quando você tem uma boa autoestima, você melhora todos os seus relacionamentos. E a gente sabe que a vida é relacionamento, a gente se relaciona o tempo todo. Por que não se relacionar bem com o seu espelho? Você só consegue se relacionar bem com o que está à sua volta se você se enxerga bem, se você se relaciona bem com o seu espelho. Olha que louco, né?
Ou seja, não adianta você ficar só na base do pensamento quando o assunto é autoestima. Quando o assunto é autoestima, você tem que agir para que você consiga elevar a sua autoestima. Como que você age para conseguir elevar a sua autoestima? Você vai passar uma maquiagem, você vai melhorar sua vestimenta, você vai melhorar o seu corpo, né? Se você precisa emagrecer, se você precisa perder barriga, se você precisa diminuir seu braço, aumentar sua bunda, não sei como que você vai melhorar a sua autoestima. Mas você melhora a sua autoestima através de ação, não só através de pensamento. Você só consegue pensar se você é. Se você só pensa e não é, e não tem, esse pensamento ele não se sustenta. Pegou até aqui? Ficou claro até aqui? Posso dar continuidade? Enquanto isso eu vou beber minha água. A nossa autoestima, ela está totalmente ligada à nossa qualidade de vida. Não tem como você ter uma boa qualidade de vida com uma autoestima baixa. Você precisa encarar a vida. A vida está acontecendo, né? Não adianta você deixar a vida te levar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou brigar por isso, eu não vou... Não adianta nada. Isso só vai fazer com que você se afunde cada vez mais, com que você diminua a sua autoestima cada vez mais. Para que você consiga elevar a sua qualidade de vida, você precisa elevar a sua autoestima. Para que você consiga elevar a sua autoestima, você precisa agir, você precisa mudar. E aí a gente entra, né, no que eu coloquei lá nos stories hoje. Vocês querem que fale sobre autoestima ou sobre diástase? E aí entrou ali 50%. Como que a gente consegue, então, melhorar a nossa autoestima através da nossa diástase? A diástase, ela impacta diretamente na sua barriga. Nós, mulheres, se eu perguntar aqui, o que você prefere mudar hoje na sua vida? Se você pudesse fazer assim, um estalo, você preferia acordar amanhã sem barriga ou você preferia acordar amanhã com a bunda grande e continuar com a sua barriga aí? Coloca aí pra mim, o que você prefere? A grande maioria vai preferir acordar sem barriga. Quando você está com a diástase aberta, você não consegue perder a barriga. E a barriga está diretamente ligada com a autoestima da mulher. A mulher dá um jeito em disfarçar tudo. A mulher dá um jeito em disfarçar a mancha no rosto, dá um jeito em disfarçar, de repente, um braço que ela acha que é mais gordinho, que incomoda, né? Cada uma vai saber ali aonde incomoda. Agora, a barriga, a gente até consegue disfarçar com a roupa. Muitas vezes a gente tem roupas que vão disfarçar. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir disfarçar. Aquele momento que você tem que namorar com seu marido, aquele momento que chega o verão e você vai colocar um biquíni, aquele momento que você tem um evento que você precisa usar um vestido e você fica maluca atrás de um vestido que você não consegue usar um vestido que te agrade e que de fato te esconda a barriga. O que é melhor? Você ter um corpo de ir ou você ter a roupa de ir? O melhor é você ter um corpo de ir, porque a roupa, ela fica bem no corpo. Quando você tem um corpo bom, qualquer roupa vai ficar boa. E não é assim, Ellen, não sei o quê. Não, pode perguntar pra qualquer mulher que já teve diferença no corpo. Eu já fui gordinha, já cheguei a 80 quilos. Não tinha roupa que me cabia. Não tinha roupa que me caísse bem. Apesar de que hoje tem muito comércio, tem muita opção, não é todo mundo que tem um padrão de corpo que vai ficar bom com aquela roupa. A diástase, quando você consegue fechar a sua diástase, tratar principalmente a sua diástase, porque só fechar não te garante uma barriga bonita, você estará pronta para ir em qualquer lugar, para usar qualquer roupa. Então, vamos parar de maquiar as coisas, né? A gente tem sim
que usar uma maquiagem, a gente tem sim que usar a melhor roupa e disfarçar o que quer que seja que você não goste. Mas isso são só maquiagens, isso são só disfarces. Quando você trata ali, ó, acaba com a raiz do problema, fica muito mais fácil e mais leve usar essas maquiagens do dia a dia. O tanto de mulher... já tá perguntando, ó, como fechar diástase só com cirurgia plástica? Não, já vou falar com vocês já sobre como fechar diástase, tá? O tanto de mulher que deixa de fazer um monte de coisa, que deixa de ir para um monte de lugar, que deixa de... Eu já recebi relato de aluna minha falando que nem namorar com o marido namorava mais por causa da barriga, porque não se sentia bem, porque tava com a autoestima bosta. Imagina você deixar de viver, né? Imagina você estar com uma autoestima tão baixa, tão ruim, que você deixa seu casamento ir pro saco. Você acaba com a sua vida, né? Você acaba com o seu casamento. Você acaba com a sua felicidade. Se você, ou o contrário, eu não sou a favor de separação, mas de repente você tá num relacionamento que o cara é um escroto, te faz mal, te agride, e você tá com a autoestima tão baixa que você não consegue sair dessa merda desse relacionamento. Às vezes você tá num emprego que é tão ruim, que faz tão mal pra você, que você não tem força pra procurar outro. Tudo isso que acontece na sua vida tá diretamente ligada com a sua autoestima. Se você tem uma boa autoestima, você vai atrás. Se é pra melhorar o seu casamento, você vai melhorar. Se é pra largar o macho escroto que te agride, você vai largar. Se é pra trocar de emprego, porque o seu emprego tá te fazendo mal, tá te deixando doente, você vai atrás de outro emprego. Se é pra conseguir criar o seu filho, você vai conseguir estudar e criar e fazer o que tem que ser feito. Aqui, ó, não vou à praia tem 4 anos. Gente, você deixar de fazer uma coisa que você gosta, que te dá prazer. Ir à praia é algo que dá prazer pra gente. Você ouvir o som do mar, o som da água, você ver aquele sol, você curtir um pôr do sol, você pisar na areia, energiza a gente de uma maneira tão boa. E você não conseguir fazer algo que te faz bem por causa do seu corpo, porque você não tá feliz com o seu corpo, é inadmissível. Quando você não tem conhecimento de que nem me perguntaram aqui, a diástase só fecha com cirurgia, quando você não tem esse conhecimento, é até aceitável você estar desse jeito. Mas isso não é aceitável a ponto de você parar todo o resto. Eu falo pra vocês que eu tive meus episódios de efeito sanfona, mas eu nunca larguei de mão. Eu nunca deixei de correr atrás. De fato, eu só consegui manter e melhorar o meu corpo cada vez mais depois que eu fechei minha diástase. Porque foi só depois que eu fechei minha diástase com exercício, eu não fechei com plástica. Não tem plástica na barriga, tá? Foi só depois que eu fechei a minha diástase com exercício que eu consegui manter e melhorar o meu corpo cada vez mais. Porque depois que eu vi que era isso que faltava para eu acabar com a minha barriga, eu tive mais ânimo de continuar fazendo o que tem que ser feito. Porque um treino, uma atividade física e uma boa alimentação é o básico do básico. Nosso corpo precisa ser bem cuidado. Não dá, a gente exige demais do nosso corpo e cuida de menos, né? Quanto que o nosso corpo não faz pela gente? Nosso corpo leva a gente para onde a gente quer. Nosso corpo tá aqui pra gente maltratar esse corpo que Deus deu. Por que você maltrata tanto esse corpo? Como que você maltrata? Não é se chicoteando não que você maltrata esse corpo. Você maltrata esse corpo quando você não come direito. Quando você enfia um monte de alimento, só alimento ruim pra dentro. Né? Isso não quer dizer que você não pode comer um doce, um lanche, uma pizza, tomar um vinho. Você deve. A vida não é só dieta e treino.
Mas você não deve fazer isso, só isso. Você não deve manter o seu corpo só com tranqueira. Esses alimentos que nutrem a nossa alma, eles devem existir no nosso dia a dia. A gente precisa de um escape. Mas a gente não pode nutrir o nosso corpo só com tranqueira. Nutrir não, né? Enfiar pra dentro, porque essas tranqueiras não nutrem o nosso corpo. Além disso, o nosso corpo ele foi feito para o movimento. Se não fosse feito para o movimento, Deus tinha mandado a gente sem as pernas, sem os braços, só com tronco e cabeça. Que aí a gente entrava num carro, num meio de transporte e ia. Não, nosso corpo ele foi feito para o movimento. Pra gente andar, pra gente correr, pra gente se movimentar, pra gente pegar, empurrar, puxar. E isso a gente consegue com atividade física. A nossa vida hoje, a nossa vida moderna é totalmente diferente da nossa vida lá atrás, em que se precisava caçar, em que se precisava correr muito, em que a gente não tinha carro, não tinha moto, não tinha nenhum meio de transporte, que se andava muito. Hoje a gente tem muito conforto. Por a gente ter muito conforto, a gente faz de menos. A gente precisa fazer mais pelo nosso corpo. O nosso corpo só consegue melhorar com atividade física. Então, uma boa alimentação e atividade física é o mínimo. Entrando no assunto da diástase, a diástase a gente adquire, né, a tal da diástase, a maioria depois da gestação. O nosso corpo ele passou por uma adaptação para que a sua barriga precisou crescer para o seu bebê se desenvolver dentro de você. Só que essa diástase ela não fecha na maioria das mulheres. A cada 10 mulheres, em 7 mulheres a diástase continua aberta. Só 3 vão fechar naturalmente. Ou seja, não são todas as mulheres que precisam fechar a diástase. Olha que legal. Não são. Só que a maioria precisa. 70% das mulheres precisa fechar a diástase. E aí a gente foi ensinada, depois que começou a falar, a mostrar sobre diástase, que só a plástica resolveria, né? E aquelas mulheres que não têm dinheiro para plástica? E aquelas mulheres que não têm coragem de fazer plástica mesmo tendo dinheiro? E aquelas mulheres que não querem fazer plástica, vão fazer o quê? Vão ficar com essa diástase aberta? Não. Existe um protocolo específico de exercício para fechar essa diástase. E o melhor ainda, dentro da sua casa. Você não precisa ir para a clínica, você não precisa comprar equipamento, você só precisa dos exercícios corretos para fechar essa diástase. São exercícios de academia? Não. Academia você deve continuar fazendo? Se você gosta, sim. Continue fazendo o seu treino na academia ou faça o seu treino em casa, como eu fiz por 2 anos e meio, só treino em casa sem pisar numa academia. Mas se movimente. Agora saiba que não são os treinos de academia que vão resolver a sua diástase, que vão fechar a sua diástase. Por quê? Porque a diástase ela é consequência de uma fraqueza da musculatura profunda do nosso abdômen. Não só do nosso abdômen, como também da nossa coluna. Como também de assoalho pélvico. Como também de diafragma. Então a gente tem no nosso núcleo do corpo esse conjunto de músculo, né? E é um núcleo mesmo, porque o diafragma fica em cima, assoalho pélvico fica embaixo, abdômen na frente, coluna atrás. E aí a gente vem com transverso abdominal, que é um músculo que encaixa aqui, ó, que ele age como uma cinta. Para fechar a diástase, a gente precisa recuperar toda essa musculatura. A gente não recupera a diástase só recuperando musculatura, fortalecendo musculatura superficial. Deixa eu beber água. A gente fecha a diástase trabalhando musculatura profunda. E olha que interessante, na academia, os exercícios da academia são excelentes para trabalhar a musculatura superficial, para o aumento de força.
Então, para membros inferiores, membros superiores, para todo o resto do nosso corpo, a academia ela é incrível. Só que para diástase, não. Porque os exercícios da academia vão trabalhar a musculatura superficial, não vão atingir a musculatura profunda. Como então que eu consigo atingir a musculatura profunda, Ellen? Como que eu faço para conseguir trabalhar esses músculos que de fato resolvem a diástase? Através de exercícios posturais. Porque exercícios posturais conseguem atingir a musculatura profunda. É diferente de exercício de força que você tem contração. Exercício postural não tem contração. E aí a gente consegue atingir músculos estabilizadores. A gente consegue atingir a musculatura profunda. Quais exercícios posturais são esses, Ellen? Exercícios hipopressivos. A técnica hipopressiva, ela não trabalha só sugar a barriga. A técnica hipopressiva, ela junta sim o vácuo abdominal, porque o vácuo abdominal ele vai conseguir trazer, potencializar todo o trabalho postural, vai trazer tudo para o lugar que está dentro do seu abdômen. Quando a gente trabalha postura, porque o exercício hipopressivo é o vácuo, junto com posturas, junto com respiração, a gente reorganiza tudo dentro do nosso núcleo. Além dessa reorganização, a gente tonifica essa musculatura, não através do vácuo. A gente tonifica a musculatura através de posturas. Por isso que é difícil você conseguir fazer o hipopressivo, né? Quando você pega aí diquinha aleatória. Muitas vezes vocês falam assim, eu não consigo fazer o vácuo, a minha barriga ela não afunda, não tem jeito. Faço e não consigo. Porque você está depositando todas as suas fichas no tanto que a sua barriga afunda no vácuo. E o hipopressivo não é vácuo. Hipopressivo é você ter a junção de postura, respiração e vácuo. Então o vácuo, ele dentro da técnica hipopressiva, ele é responsável por 20% só do seu resultado. Tanto é que existem protocolos em que não utilizamos o vácuo. Por exemplo, gestante não pode fazer o vácuo. A barriga da gestante precisa crescer. O neném precisa de espaço e oxigênio. Quando eu faço o vácuo, eu tiro o espaço e tiro o oxigênio. Não tem sentido nenhum eu fazer o vácuo numa gestante. A gestante é proibida de fazer o vácuo. Mas ela pode fazer o exercício hipopressivo com a respiração e com as posturas. E ela vai ter resultado para o que se espera dentro de um protocolo para uma gestante. Porque ela vai tonificar a musculatura profunda dela. Ela vai conseguir se manter na postura. Porque quando você está gestante, o que acontece? A sua coluna tem um desvio muito grande, a sua barriga cresce, a sua lombar vai lá para frente, vai lá pro beleléu. Então não deposite a sua esperança no vácuo, porque não é o vácuo que vai trazer resultado para você, tá? E aí falando de diástase e autoestima, quando você junta os exercícios que vão fechar a sua diástase, que são exercícios hipopressivos, que são exercícios, além dos exercícios hipopressivos, os exercícios de ativação profunda do abdômen, não é fazendo só um tipo de técnica, você fecha a sua diástase. Quando você fecha a sua diástase, acontece o que com a sua barriga? Acaba com a sua barriga. Adeus, barriga. E aí o que acontece com a sua autoestima? Você vai se olhar no espelho, você vai se sentir melhor, a sua autoestima vai aumentar, você vai mudar toda a sua vida. Não é só a sua relação com o espelho, porque quando você muda a sua relação com o espelho, você muda todo o seu relacionamento. Se você está bem, está feliz, você vai aceitar qualquer coisa que te mandam? Você vai entrar numa loja, não vou falar nem o nome da loja, que tem loja que a gente sabe muito bem que a gente é maltratada, e você vai consumir com aquela vendedora? Ou não? Ou você vai se impor? Quando você tá com a autoestima elevada, você vai deixar o seu macho escroto te dar na cara? Ou você vai se impor e sair desse relacionamento de bosta?
Tudo o que acontece de ruim com a gente é por causa de uma baixa autoestima. A gente deixa acontecer por causa da baixa autoestima. Se o melhorar a sua barriga vai aumentar a sua autoestima, você vai melhorar a sua vida como um todo. Não tem jeito. Não é só no pensamento, não é, ai, minha autoestima tem que estar boa, minha autoestima tem que estar boa. Você precisa fazer com que essa autoestima fique boa. Autoestima não é algo subjetivo, você só aumenta a sua autoestima quando você age para que isso aconteça. Não é pensamento, não é força do pensamento. Você pode até pensar, mas você não sustenta algo que você não é. Como que você melhora a sua autoestima através da sua barriga fechando a sua diástase? Através de um protocolo específico para isso, tá? Precisa de cirurgia? Eu tenho várias alunas que fugiram da cirurgia. Eu vou mostrar uma foto minha pra você. Olha como eu era. Olha como eu estava. E aqui, né, eu já vou falar até do Mamãe Sereia pra você, porque o Mamãe Sereia, ele é um programa que recupera o seu corpo depois da gestação. Ele não é um programa que vai só fechar a sua diástase. Ele vai além de fechar a sua diástase. Eu saí disso aqui. Eu saí de 80 quilos para estar hoje com 63, com o corpo muito melhor de antes de eu casar, que eu só tinha um filho. Como que eu consegui isso? Como que várias alunas minhas conseguiram isso? Lá dentro do Mamãe Sereia, a gente tem o protocolo para você fechar a sua diástase. Olha que legal. Você vai fechar a sua diástase sem cirurgia, sem comprar nada de equipamento, de aparelhinho, de nada disso. Além disso, lá dentro do Mamãe Sereia, você tem treino adaptado. Como que a gente consegue mudar o nosso corpo, né? O nosso corpo de mãe. A gente consegue mudar o corpo de mãe fechando diástase, com alimentação inteligente, porque a gente não tem tempo. Olha que legal, essa aluna mandou aqui, ó, liberdade de não precisar usar cinta modeladora. A gente muda o nosso corpo de mãe, fechando diástase, com alimentação inteligente e com treino adaptado. Nós não podemos fazer qualquer tipo de treino, por isso que muitas vezes você vai até a academia, você se matricula na academia, você fica lá fazendo treinos e não vê resultado. Por quê? É o treino que é ruim? Não, é o treino que não é bom pro seu corpo, é o seu corpo que não vai responder a esse treino. E lá dentro do Mamãe Sereia você tem tudo isso. Lá dentro do Mamãe Sereia você fecha a diástase, você emagrece do jeito certo, você aumenta a massa magra. Nós precisamos aumentar a massa magra no nosso corpo. Ó, Vânia, ó. Comecei há 2 semanas, estou gostando bastante. Realmente os exercícios são maravilhosos e tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade. Sabe por quê? Porque a gente não muda sem fazer nada, né, Vânia? Não tem jeito. Nada vai mudar. Sabe o que vai mudar se a gente não fizer nada? A gente só vai, ó, cair cada vez mais. A gente vai ladeira abaixo cada vez mais. Porque quando você não faz nada, a gente tem a impressão de que, eu não vou fazer nada e vou continuar do jeito que eu estou. O tempo, ele vai agindo. Quanto mais o tempo age, pior você fica se você não faz nada. Então, o não fazer nada não te deixa... O não fazer nada não te deixa do mesmo jeito. O não fazer nada te deixa pior. E te deixa cada vez pior. A gente precisa mesmo ter força de vontade. Né? Sabe por que a gente precisa ter força de vontade? Porque a gente precisa ter força de vontade, que é o seguinte. Pra gente não fazer nada é muito fácil. É fácil você sentar no sofá, ligar uma TV e ficar ali sem fazer nada. A gente acha que a gente merece isso, principalmente depois de um dia de trabalho, principalmente depois de um dia cansativo, né? Que você fez um monte de coisa, você cuidou de filho, você levou o filho na escola, você buscou o filho na escola, você fez comida, você limpou casa, você fez... Nossa, você teve aquela rotina maluca.
é muito mais fácil a gente não fazer nada. Então a gente tem que ter força de vontade. Porque vontade a gente não tem. Eu falo que vontade eu tenho de estar lá na praia, de estar tomando uma pina colada com uma porçãozinha de camarão. Vontade eu tenho de estar gastando dinheiro no shopping. Eu não tenho vontade de treinar. Eu não tenho vontade de fazer muitas vezes o meu hipopressivo que eu preciso fazer, que eu já fechei a dieta e eu estou fazendo para manutenção. Então eu faço o hipo todo dia. Vontade eu tenho de comer chocolate, uma caixa de chocolate todo dia. Isso eu tenho vontade. Eu não tenho vontade de encher meu prato de legume, de verdura. Não tenho, vontade eu não tenho. Mas eu preciso. E porque a gente precisa, a gente tem força de vontade, a gente tem disciplina, então tem que ter mesmo força de vontade. A gente precisa entender que a vida é assim. A gente precisa fazer muito mais e a gente faz muito para desfrutar depois, né? Quantas vezes você viaja no ano? Para você poder viajar no ano, você não precisa ter dinheiro? Para você ter dinheiro, você não precisa trabalhar? Você trabalha muito mais do que viaja. Porque você vai trabalhando, você vai pagando suas contas, você vai juntando um dinheirinho para poder viajar. A viagem é o desfrute do seu trabalho. A roupa nova que você compra, sei lá, o sapato, a bolsa que você estava muito afim de comprar, é o desfrute daquele trabalho que você faz todos os dias, muitas vezes sem vontade de fazer. Você poder usar a roupa que você quer, o biquíni na praia, ir à praia sem vergonha, né? Ter uma vida boa, plena, se enxergar bem no espelho é o desfrute do que você faz todo santo dia. Isso, a praia, é o desfrute de você fechar a sua diástase, se alimentar de maneira inteligente e treinar todo dia. Isso não quer dizer que você, então se eu não fizer isso eu não posso ir pra praia. Você pode ir, você pode fazer o que você quiser. Mas você vai estar bem de ir na praia se você não estiver bem com você mesmo? Você vai estar feliz? Você vai estar segura? Eu não fico. Eu não fico, desculpa. Tem gente que se garante na autoestima, estando com o corpo, né, que não tá bem. Eu não me garanto. Então a gente precisa construir muito mais do que usufruir. E a gente faz o contrário, né? A gente quer usufruir muito mais do que construir. A gente quer emagrecer comendo pizza, hambúrguer, chocolate e Coca-Cola todo dia. E tem que ser o contrário. A gente pode comer chocolate, pizza, hambúrguer, vinho e Coca-Cola. Mas a gente não pode fazer isso todo dia. A gente não pode fazer isso em grande quantidade o tempo todo. Para que você consiga emagrecer, você precisa de uma alimentação inteligente. Preciso parar de comer o que gosta? Não. Mas você precisa de uma alimentação inteligente. Preciso ficar enchendo meu rabo de chia, de sal do Himalaia? Não. Mas você precisa de uma alimentação inteligente. Você precisa entender como que você vai conseguir emagrecer com o que você tem aí na sua casa. Preciso comprar. Eu não sei onde você... Agora que eu entendi, né? O morango do Nordeste aqui é mega caro o morango. Eu pagava R$4 uma caixinha de morango lá em São Paulo. Aqui no Nordeste é R$20 uma caixinha de morango. Você vai precisar ficar comendo morango caro todo dia? Não. Pode comer a fruta que você tem aí. Mas você precisa de uma alimentação inteligente para que você consiga adaptar a sua realidade. Preciso fazer crossfit para emagrecer? Porque agora crossfit tá na moda, que eu tô vendo que todo mundo que tá fazendo crossfit tá emagrecendo. Não precisa. Você treina em casa. Você não precisa nem comprar pezinho. Sabe como que eu treino? Sabe como que as minhas alunas treinam? Pega uma bolsa, coloca dentro dessa bolsa saco de comida, coloca livro, coloca o que tem de peso e treina. Não precisa. Só que você precisa fazer isso do jeito certo. É só fazendo vácuo que você vai fechar a sua diástase? Não.
É tendo um protocolo específico para você conseguir fechar a sua diástase. É com exercício hipopressivo? Também. Com exercício hipopressivo e com ativação profunda da musculatura do abdômen. Você consegue fazer isso sem metodologia? Infelizmente não. É a mesma coisa de você pegar aqui e, sei lá, vamos falar do CrossFit. Você achar uma barra e ficar se pendurando na barra. Você tá ali se pendurando na barra e é só isso que você faz. Isso quer dizer que você tá fazendo CrossFit? Não. Você tá fazendo barra. Você não tá fazendo CrossFit, você não tá praticando CrossFit, porque o CrossFit precisa seguir o OD, né, que fala, OD, não sei como é que pronuncia. Eu não fiz, acho que duas aulas experimentais, eu não peguei os termos ainda. Mas não. Para você fazer o CrossFit, você precisa da metodologia, você precisa seguir ali o aquecimento, o meio da aula, o final, só fazer barra. Você não tá fazendo CrossFit, você tá fazendo barra. Só fazer o vácuo, você não tá fazendo hipopressivo, você tá fazendo vácuo. São coisas diferentes, né? Deixa eu só ler um comentário aqui, ó. A Van colocou, mesmo sendo apenas 2 semanas, eu percebi diferença não estética, mas física mesmo. Tô muito feliz, pois estou mais disposta. Que legal, eu vou até fixar o seu comentário, porque isso me traz um quentinho pro coração tão grande. É óbvio que a gente quer a mudança física e a gente quer a mudança física rápido, né? E tem muita gente que tem mudança física rápido, viu? Muita gente. Eu tive aluno que conseguiu fechar a diástase com 15 dias, em tempo recorde. Vi poucas. A grande maioria demora as 12 semanas para fechar. Mas tem gente que muda super rápido. Já tive aluno, inclusive, que com 3 dias já começou a ver diferença na barriga. Porque você entra com todo um conjunto, né, de coisas para fazer. Mas a gente fica de fato mais animada. A gente fica de fato mais disposta. E quando isso acontece internamente, você encara a vida de maneira diferente. Não tem jeito. Para você mudar, melhorar a sua autoestima, você precisa fazer com que isso aconteça. Não é só no pensamento. Meninas, lá dentro do Mamãe Sereia, você tem, então, todas as ferramentas para mudar o seu corpo de mãe. A mãe não precisa ser característica, a mãe não precisa ter aquela cara de cansada, aquele corpo minguado, aquela barriga de avental, não precisa. Você pode ser uma mamãe sereia, você pode ter um corpo bonito, um corpo que te agrada. Só que você precisa de metodologia para que isso aconteça. E lá dentro do Mamãe Sereia você tem essa metodologia. Você tem o protocolo para fechar a sua diástase, porque 70% das mães ficam com a diástase aberta. Você tem treino adaptado para você. Você vai fazer os treinos certos que vão funcionar no seu corpo, seja para emagrecer e aumentar a massa magra. Porque não é só para perder gordura, é perder gordura e aumentar a massa magra, que é isso que a gente precisa. A gente precisa de aumento de massa magra, a gente precisa de músculo para o nosso corpo. E você tem também uma alimentação inteligente para que você consiga emagrecer com o que você tem aí na sua casa, sem se preocupar com a dieta que você precisa pegar, o tal do sal rosa do Himalaia que foi pisoteado pelas freiras das montanhas, não sei da onde. Não precisa. Você consegue emagrecer com uma alimentação inteligente como que você tem aí na sua casa, tá? Sabe o melhor de tudo? O preço do Mamãe Sereia, ele é mega acessível. O Mamãe Sereia você só não faz se você não quiser, sabe por quê? Porque você paga R$ 39,62 por mês. Com R$ 39,62 você não paga um lanche do McDonald's. Olha que legal, você deixa de pedir um iFood no mês, você deixa de pedir um iFood e você já paga uma Mamãe Sereia. O que você paga? O que você compra no iFood com R$ 39,00? Nada, né? Porque ainda tem a taxa de entrega. Não vai pagar menos de R$ 50,00 no pedido do iFood. E com R$ 39,62 por mês você consegue recuperar o seu corpo inteiro, sem pagar academia, sem ir para academia, sem comprar equipamento,
sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada. É só você entrar no Mamãe Sereia, seguir o que tá na plataforma, seguir o cronograma que é pra você, porque se você precisa só tratar de ácido, você vai seguir o cronograma só de tratar de ácido. Se você precisa tratar de ácido e emagrecer, você vai seguir o cronograma de tratar de ácido e emagrecer. E você não faz isso sozinho, você tem o meu suporte. Eu tô lá dentro do grupo de alunos 24 horas por dia pra te ajudar, tá? Vem pro meu time, vem ser uma mamãe sereia e para de ser uma mamãe baiacu. Clica aqui no link no meu perfil, tem um link lá, é só você fazer a sua matrícula, já tá lá o link do Mamãe Sereia pra vocês. Se você tem alguma dúvida, você vai até o meu direct, a minha equipe tá lá pra te ajudar, pra tirar todas as suas dúvidas. Beijo e eu te vejo dentro do grupo de alunos.